Saudações, auditório da rede Girassol. Hoje o debate Girassol Debate vai projetar o Campeonato Africano Masculino de Basquetebol, 31ª edição da prova que o nosso país vai organizar de 12 nesta terça-feira até 24 de Costão, Guabi, Salvador, presidente do Clube Formigas do Cazenga, Carlos Giris, treinador de basquetebol, e Nelson de Sardinha, futuro antigo jogador da seleção de basquete, também já foi secretário-geral da Federação Angolana de Basquetebol. Saudações aos três e sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Muito obrigado. Numa altura que o nosso país prepara-se para organizar a prova, vale dizer que Angola é neste momento o líder do palmarés do africano de basquetebol masculino. A entrada da 31ª edição do Afrobasket, que tem como palco o nosso país, precisamente as cidades de Luanda e Moçambique, de Namibe, de 12 a 24 deste mês de agosto. Angola comanda o palmarés do africano masculino de basquete. O 5 angolano tem na sua galeria 11 títulos do Afrobasket, obtidos em 1989, 92, 93, 95, 99, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009 e 2013. O Egito é segundo no ranking do Afrobasket, com 5 troféus ganhos em 1962, 64, 70, 75 e 1983. O Senegal é terceiro na tabela de vitórias no Afrobasket, igualmente com 5 conquistas alcançadas em 1968, 72, 78, 80 e 1997. A Tunísia é quarta com 3 títulos conseguidos em 2011, 2017 e na edição passada em 2021. A Côte d'Ivoire, quinta no palmarés do Afrobasket, com 2 troféus registrados em 1981 e 1985. A República Centro-Africana é sexta, igualmente com 2 conquistas assinaladas em 1974 e 1987. A Nigéria é sétima com um título adquirido em 2015. E o Reino de Marrocos é oitavo e último do ranking do Afrobasket, com um troféu arrebatado em 1965. Estão aí os dados lançados à entrada da 31ª edição do Afrobasket. No Guabi Salvador vamos começar por olhar para aspectos do fórum organizativo. O que é que o nosso país ganha com a organização desta prova? Atenção, é a 4ª vez que Angola recebe o troféu. Em 89 recebemos e ganhamos. Em 99 fizemos o mesmo. O mesmo aconteceu em 2007. Boa noite, Bravo. Boa noite ao treinador Carlos Diniz. Boa noite ao antigo secretário-geral e craque da nossa seleção, Nelson Sardinha. É um prazer muito grande estar aqui nos estúdios da Girassol. Muito obrigado pelo convite. E, efetivamente, a vossa nota de abertura foi muito feliz. Angola lidera o palmarés africano com larga vantagem. Portanto, nós ganhamos mais de 1/3 dos Afrobaskets realizados até hoje, né? Amanhã vai ter início a 31ª edição do Afrobasket. Portanto, das 30 já realizadas, Angola ganhou 11. Portanto, nós somos verdadeiramente o país de referência do basquetebol africano. E, claro está, fazendo aqui um exercício de retrospectiva e de enquadramento sociopolítico, diria assim. A primeira vez que organizamos o Afrobasket foi em 1989, né? Naquelas circunstâncias difíceis, não é? Enquanto país, num contexto ainda de guerra civil, não é? Um ano antes tinha terminado a Batalha do Cuito com a Naval. Víamos o momento da queda do Muro de Berlim, precisamente naquele ano de 1989, os ventos de mudança da perestroika, da implementação do Programa de Saneamento Económico e Financeiro aqui no país, o CEF. Portanto, era um contexto social e económico. Do ponto de vista desportivo, nós víamos de uma circunstância de alguma forma traumatizante, porque em 1987, portanto, 2 anos antes,
nós conquistamos os Pan-Africanos em Nairobi, a nossa primeira medalha em séniores, a ganhar por mais de 20 pontos a todo e qualquer adversário. Bom, quando fomos ao Campeonato Africano a Tunis, éramos os virtuais vencedores. Estava estendido o tapete, não é? O tapete vermelho. A Angola era praticamente a vencedora antecipada. Mas uma meia-final mal jogada diante do Mali acabou por, nos arredar da final e ficamos em terceiro lugar. Portanto, o que eu digo, foi um Afrobasket de 1987 traumatizante. Então, para superar o trauma, decisão sábia, resolvemos organizar o Afrobasket aqui em Angola e foi fantástico, não é? Por todas essas circunstâncias. Pode-se viver um déjà vu, já que a Angola há 12 anos que não ganha. A última vez que ganhou foi em 2013. Em Abidjan. Em Abidjan, Côte d'Ivoire. Depois voltamos a organizar em 99, depois também, outra vez numa circunstância desportivamente traumatizante, porque perdemos em 97 em Dakar, não é? Perdemos a meia-final contra o Senegal, aqui com a presença do nosso Nelson, não é? Perdemos a meia-final, conquistamos a medalha do bronze, e era depois de 4 títulos consecutivos, não é? E era necessário Angola reposicionar-se enquanto a nação líder do basquetebol africano, e em 99 correu muito, muito bem. E em 2000 também, novamente, num contexto social e político complicado. Sempre aquela circunstância do conflito armado, a necessidade de se dar um alento à nação, não é? Sempre foi assim. Em 2007, a última vez que organizamos cá, foi uma circunstância, do ponto de vista económico e social, diferente. O país atravessava um momento de paz, de 5 anos de paz. Organizámos a prova em 5 cidades, pela primeira vez na história em África. Notável, não é? Angola crescia, do ponto de vista económico, numa franja de 2 dígitos por ano. Era um momento de afirmação de um país com um novo rosto. Não já aquela Angola de conflito armado e de bom basquete, mas sim uma Angola de paz, economicamente pujante e ainda assim também desportivamente muito capaz, em termos de basquetebolisticamente falando. E 2007 foi isso, não é? Foi uma demonstração clara. Quanto a 2009, vamos olhar, 2025, perdão, vamos olhar ao longo deste debate. Carlos Iris, principais ganhos para Angola na organização desta 31ª edição do Afrobasket. Olha, primeiro agradecer a oportunidade que me é dada estar presente nesta casa, neste estúdio muito bem concebido, que é a TV Girassol. Depois dizer o seguinte, o principal ganho aqui vai ser a perspectiva e a condição ímpar que temos para podermos analisar o nosso momento no basquetebol africano. Dizer assim que esta condição ímpar tem um handicap muito grande, que é a situação de que é a primeira vez que vamos jogar em casa um campeonato que a diáspora dita a qualidade das equipas. Com isso quero dizer o seguinte, 80% das seleções que vão participar nesse campeonato, os seus jogadores foram formados na Europa, nos melhores países da Europa e nos Estados Unidos da América. Aqui um problema que Angola não encarava nos afrobaskets, quase todos aqueles que Angola ganhou. Até porque sabíamos da desorganização africana, sabíamos de seleção que se encontravam no nosso aeroporto, sabíamos de seleções que começavam com 7, 8, 9 jogadores, e a situação de estágios, programação e organização, Angola tinha uma vantagem clara e evidente em relação aos demais países africanos. Isso hoje não existe mais. Esta situação está ultrapassada. Os outros países africanos, depois de perderem 11 vezes com Angola, começaram a olhar para uma coisa que se chama diáspora. Na maior parte dos países africanos, quase todos eles, são países com uma veia de imigração que Angola não tem. Angola normalmente é um país que imigra muito pouco. Nós tivemos conflitos durante 30 anos ou 20 anos e Angola, mesmo assim, não se tornou um país de imigração contínua. E isso cria-nos hoje um problema sério. O Congo tem 2 pavilhões de basquetebol e tem uma seleção poderosíssima. Não é formação africana. Aqui vai estar o confronto da formação africana basquetebolista, que ganhou sempre, e a diáspora.
Hoje Angola, que era dona e senhora desta situação que muito nos beneficiou, deixou de ter essa condição como sine qua non, como tinha no passado. Isto vai ser... vamos poder hoje oferir em que pé estamos e se calhar Angola vai aproveitar essa oportunidade para ver outras probabilidades e possibilidades de voltar a ser potência em África. Nelson Sardinha, momento especial, né? Esteve lá dentro, Carlos Diniz esteve enquanto treinador, também à frente da seleção, mas Nelson Sardinha com outra vivência, enquanto jogador, ganhou vários Afrobaskets, incluindo o primeiro. Como é que vê os ganhos para o país na organização desta prova? Bom, eu olho sempre para... Tenho uma visão 360 graus quando olho para o basquete no geral. E acredito que momentos como estes são para ser capitalizados sob todos os pontos de vista, quer desportivo, económico, educativo, e seja o que for. Financeiro, não é? Também portanto, vai. Do ponto de vista turístico também. Não é? Também. Então, o que quero dizer é o seguinte, é aproveitar mais uma vez esta oportunidade para pegarmos naquilo de bom que sabemos fazer, organizarmos primeiro a nossa festa, porque a primeira ideia é a participação e os jogadores têm que se divertir a competir, e só depois é que entramos no mais a sério, que é na questão do ganhar. E então, quando se traz uma organização dessas Cup Angola, em que o Estado angolano engaja-se, gasta-se dinheiro, é projetada a imagem de Angola para o mundo inteiro, é projetada a imagem do nosso basquetebol sendo a seleção mais titulada da África, então tem que haver um aproveitamento muito grande, em que toda a gente ligada ao basquetebol tem que estar muito atenta e unida para que este aproveitamento seja a 100%. Não podemos deixar fugir esta oportunidade de, primeiro, mostrarmos um bom basquetebol, o nosso basquetebol, e depois, quiçá, ganhar mais um título. Então, estão reunidas todas as condições para que, com menor ou maior dificuldade, a gente consiga atingir alguns dos objetivos traçados para esta realização. Portanto, deixo a sorte para depois. A preparação já foi feita, já estamos a ganhar, trazendo cá esta gente toda, e vamos ver o que é que ditam os jogos mais lá para frente. O Gabi Salvador ia falar deste Afrobasket, uma circunstância se calhar delicada do ponto de vista desportivo, né? Já muito que não ganhamos e a seleção já não são apenas jogadores do Petro e 1º de Agosto, longe disto, também é composta maioritariamente por jogadores que atuam fora do nosso país, embora a maior parte deles tenham sido formados cá. Sim, com certeza, Bravo. Na verdade, os companheiros que nas suas intervenções fizeram um enquadramento perfeito, quer o treinador Carlos Diniz, quer aqui o Nelson Sardinha. Bom, na verdade nós temos um desafio muito grande mesmo nas nossas mãos, não é? O contexto do basquetebol ao nível africano e mundial se alterou de modo drástico, não é? De modo muito acentuado. Portanto, é ótimo olhar para o passado, saborear e vivenciar as nossas glórias e as nossas conquistas. Mas é melhor ainda, não é? Olhar para o presente e projetar o futuro. Então, nas atuais circunstâncias, a sorte está lançada. Temos um 12 que hoje foi anunciado, que é competitivo. Eu penso que nos últimos 4 anos, a partir da altura em que o treinador Pepe Claros assumiu a seleção nacional, já teve a oportunidade de competir no anterior Afrobasket, em que Angola ficou na 5ª posição, competindo bem. Penso que perdeu nos quartos de final por 1 ou 2 pontos contra o Senegal, que foi semifinalista. Bom, eu penso que tudo pode acontecer. Estou otimista com a força, com a paixão, não é? Com a energia positiva do nosso povo. Talvez podemos
perspectivar um bom resultado. A única garantia que, logo assim, a partida, não é? Enquanto adepto, enquanto aficionado, enquanto angolano, é que efetivamente vamos ter uma seleção nacional forte e competitiva. E depois, os indicadores que tivemos também na preparação, eu penso que foram positivos. Eu ainda hoje estive a ouvir a entrevista do treinador da Argentina, fazendo o rescaldo do segundo jogo que a Angola fez, não é? Que a 1 minuto e meio do final estávamos ali pegados, não é? Foi um jogo que terminou por 2 pontos e ele fez uma abordagem muito positiva em relação à capacidade, sobretudo a capacidade física, a intensidade, enfim, dos nossos atletas. Mas agora temos adversários de monta, não é? Temos adversários de monta. Hoje, ao contrário do que aconteceu durante décadas em que Angola ficou 30 e tal anos no pódio africano, desde 1983, em Alexandria, em que ficamos no segundo lugar, nós só saímos do pódio em 2017. Portanto, exatamente. De 1983 a 2015, invariavelmente nós estivemos entre as 3 melhores classificadas nos campeonatos africanos. E naquela circunstância nós lideramos durante décadas o ranking africano. Hoje não é assim. Hoje no ranking africano nós somos a 3ª equipa, não é? A seguir ao Sudão do Sul e a Costa do Marfim. E agora, muito recentemente, há 2 dias mais ou menos, a FIBA publicou o Power Ranking deste campeonato africano, um escalonamento dos potenciais favoritos, não é? E nós estamos identificados na 6ª posição. Mas isso também já me foi dito que é algo definido por um robô, não é? Inteligência artificial. Então, ou pelo os clubes em que os jogadores das várias seleções estão presentes. Sim, também. Mas é um algoritmo matemático que define essas posições. Bom, mas é o que eu digo, o algoritmo não conta ou não mensura a energia do povo, não é? Não mensura a tradição, a mística, o fator casa, não é? O suporte das famílias, da imprensa, enfim, o que eu digo, a sorte está lançada, estou plenamente confiante na seleção nacional, todo o grupo de trabalho, equipa técnica, jogadores, enfim, todo o aparato administrativo. Repare que também há um envolvimento muito positivo do Ministério da Juventude e do Desporto, não é? Enquanto autoridade governamental. Portanto, mas é um prazer muito grande, Bravo, recebermos, não é? Ao fim de 18 anos, desde que organizamos a última vez, recebermos uma vez mais esta verdadeira cimeira da juventude africana aqui no nosso país. O enquadramento do Nelson Sardinha nesse aspecto foi perfeito, não é? Os benefícios são múltiplos, não é? São múltiplos. Carlos Viris, então, pelo que consegui perceber da sua primeira intervenção, de um fórum muito técnico, olhando para o biotipo, altura versus peso e também a própria formação dos jogadores das várias seleções, este poderá ser o Afrobasket mais difícil para Angola, mesmo jogando em casa, em função daquilo que é a formação dos jogadores das seleções que são as principais adversárias de Angola, começando pelo Sudão do Sul, naturalmente. Não se trata apenas do Sudão do Sul. O campeonato vai ser extremamente difícil, de uma ponta a outra. Até o Uganda nos vai criar muitas dificuldades, porque é preciso não escamotearmos a verdade. Quando dominamos o basquetebol, nos 30 anos que dominamos, havia de facto uma situação anormal para o continente. O continente este que resolveu esta anomalia, que não é normal no desporto, em nenhuma parte do mundo, haver domínio de uma seleção em ganhar 11 campeonatos. Mas nós não tínhamos culpa, nós éramos de facto a potência. Mas hoje esse fator sumiu, porque eles organizaram-se e tiraram proveito daquilo que tinham mais à mão. E neste caso é mesmo mais à mão porque é basquetebol. E digo isso porque não é só o problema do biotipo dos jogadores, porque o biotipo já existia antes. A qualidade dos jogadores é que não existia. Angola tinha vantagem. E Angola complementava isso com uma coisa muito simples. Qualquer jogador angolano que fizesse grupo daquele núcleo de jogadores selecionáveis tinha, no mínimo por ano, além dos 60 jogos da competição nacional, tinha por ano
entre 30 a 40 jogos internacionais, mínimo. Isto mais ninguém tinha em África e pouca gente tinha no mundo. Isso criou uma vantagem enorme, porque nós hoje perdemos aquela política dos estágios dos clubes com mais capacidade financeira, e não é problema nenhum citar o nome, 1º de Agosto, o Petro, não digo tanto o Inter, mas na altura o Asa e o Dínamo. E isto era o baluarte do basquetebol nacional. Essa vantagem hoje não existe. Não falar dos anos 80 e princípios dos anos 90. É daí onde começámos, aí foi a nossa fuga para a frente, onde criámos aquele métier todo que nos tornou potência continental. Isto hoje, aliás, temos um campeonato, se não estou em erro, o campeonato passado, em Angola, parece que o campeonato de Angola teve entre 35 e 40 jogos. E no passado, quem tinha 30 jogos, 20 jogos de campeonatos nacionais, eram os outros países africanos. Se isso é regressão, não sei, mas isso hoje é uma realidade nossa. E depois, aqui uma vantagem dos países africanos. O Sudão não fez, o Uganda, que vai jogar contra Angola, não fez milagre nenhum de formação. Não fez. Como o Congo não fez milagre nenhum de formação. O único que fazia milagres de formação, o único país que fazia era Angola. E por isso hoje nós estamos perante uma competição que vai servir para todos nós pensar o que deixamos de fazer no passado, podemos voltar a fazer no futuro, ou o que é que temos que fazer realmente. Esta competição não tem só a vertente competitiva, não tem só a vertente de mais ganho social, mas como tem a vertente também para que a família do basquetebol, daqui adiante, consiga sentar e fazer uma análise profunda em relação àquilo que quer para o futuro do basquetebol. Porque não adianta estarmos aqui a olhar para as outras seleções, fazermos análises muito técnicas, quando o problema não é só este, é generalizado. Mas para não fugir muito à sua pergunta, lhe vou dizer, como já lhe respondi há bocado, o problema, o biotipo sempre existiu. Angola até é que melhorou nesse sentido. Cresceu, ganhou mais volume, peso. Angola hoje é uma outra seleção, mas tecnicamente e basquetebolisticamente, há 20 anos atrás, estaríamos aqui a perguntar onde é que vamos fechar o título. E se reparar bem as nossas intervenções, se não é fugir para o futuro, para o passado, é praticamente para não parecermos que não somos angolanos, é a incerteza para falar a verdade aqui. Mas essa incerteza também, para mim, esbate-se um bocado naquilo que, de facto, a Seleção Nacional, em relação ao Afrobasket passado, evoluiu mesmo muito. Isto é mesmo ponto assente. E da maneira que ficou, e da maneira que caiu nos quartos finais, não foi nenhum jogo disparatado que levássemos 20, 30 pontos. Foi equilibrado. Porque a África também tem esse condão. Embora tenha criado condições para fugir de Angola, mas fica sempre à mercê de Angola. Ainda não levamos em nenhum Afrobasket 30, 20 pontos, como dávamos os outros. Os resultados continuam a ser equilibrados. Significa dizer que a coisa não está tão difícil assim. E eu acredito que, a depender da entrada da Seleção Nacional, que fez uma boa preparação, temos que reconhecer isso. Temos que reconhecer isso. E é muita coragem da Seleção Nacional escolher os 12 que escolheu. E até porque a partir daí vamos perceber que se calhar é outra forma de interpretar o continente, com base naquilo que falámos há bocado do biotipo dos jogadores. Mas isso tudo, o desporto é como os melões. Só depois de aberto é que sabemos se valem alguma coisa. E tem mais. Hein? O facto de Angola ser o alvo a bater, por ter ganho 30 vezes, é contínuo. Não vai ser agora que nos vão querer abater. Nós vamos ser sempre o alvo a bater, porque paira na cabeça dos nossos adversários nossa competência técnica e organizacional. E isso também, a certo ponto, funciona contra nós. Agora, temos de criar novamente condições para voltarmos a ser. Há certos dados que eu prefiro dar no fim da competição, porque também acho que estou a navegar à deriva, porque nunca mais trouxemos o Afrobasket por aqui, porque os Afrobasket em Angola têm sempre um condão particular de nos mostrar o futuro. Isto é mesmo verdade. Nós nunca realizamos o Afrobasket quando estivemos bem. Realizamos sempre que precisávamos para aquilatar possibilidades de melhoria. E olha, estamos perante o mesmo facto. Mas agora, Nelson Sardinha, fugindo do capítulo desportivo, olhando para a publicidade, o marketing, muito pouca publicidade. Tanto a cidade de Luanda
como a cidade de Moçambique não se vê as duas cidades vestidas a Afrobasket? Bom, eu confesso que fiquei muito preocupado, porque tenho muita gente que me conhece fora de Angola, que sabe que há Afrobasket, e me pergunta, mas vão mesmo realizar a competição? Portanto, fora de Angola. Depois, começam os meus vizinhos também a perguntar, mas quando é que será isto? Onde é que será aquilo? E para ele, o que eu quero dizer é o seguinte, e volto ao princípio, aproveitar esse tipo de realizações para maximizar o que é nosso, o nosso produto, o basquetebol. Vamos lá ver. Um Afrobasket, nós trouxemos aqui a Seleção Nacional, realizamos a primeira janela em 2017, depois tivemos o Afrocão há quase 2 aninhos atrás, temos o Afrobasket com outro cariz, uma outra roupagem, uma outra imagem. Hoje em dia, o jogo já não é apresentado da mesma maneira. As exigências de apresentação de um jogo mudaram completamente. Isto hoje, o basquetebol, o Afrobasket, é um produto que vai ser vendido, para além de visto, vai ser vendido. E então, conjunto com o jogo que vai ser vendido, é preciso que a cidade se vista preparada para o jogo. É preciso que cada varanda, uma bandeira de Angola, outdoors, desde o aeroporto até as instalações esportivas, ou seja, tem que se sentir que há festa. Portanto, nesse quesito, portanto, notamos a ausência destes aspectos todos que dão a conta de que, olha, ali há uma festa, ali há um grande espetáculo. Está um bocadinho tímida a questão da publicidade com relação ao Afrobasket. Agora, temos a outra questão que e hoje a televisão é que domina a questão da realização dos jogos, portanto, por causa dos streamings, os pay-per-views e essas TVs que andam por aí, que tanto, quem compra direitos sabe como é fazer negócio com isto, é que vai realmente ter os ganhos financeiros. E pergunto nós, os participantes, nós que vamos ficar depois da festa acabar, nós que temos agora mais uma responsabilidade depois do evento, como é que vai ser depois? Ou seja, tudo isso conta. E estamos a falar de publicitar o jogo, com que imagem vamos ficar depois do jogo. Não estamos a publicitar. Por isso, é preciso potenciar sempre cada tipo de eventos destes. E esta parte do marketing muita coisa, pouca coisa foi feita. Gabi Salvador, é da mesma opinião, se bem que está com as cores que deviam estar pelas ruas, né? O preto, o vermelho, o amarelo. Eu devia ter uma bandeirinha. São as cores nacionais, né? Exatamente. Estou disfarçado de angolano, né? Disfarçado de angolano, isso é boa. Amanhã começam as nossas emoções, não é? Mas, na verdade, olha, o treinador Carlos Diniz deixou um repto assim, a TV Girassol, para no final da competição, ou se calhar até antes do final, a meio dela, estarmos aqui novamente para balancearmos, não é? Fazemos um balanço preliminar, não é? Talvez na altura dos quartos de final, por aí, depois da fase do grupo, e depois no final da prova, quem falar que seja Angola ganhar, não é? Com o troféu aqui, não é? Estarmos cá neste estúdio, não é? Sentimos-nos em casa para celebrar. Bom, na verdade eu penso que também, pronto, todos nós vivemos as experiências anteriores e acho que neste aspecto da mobilização, do marketing, enfim, tivemos dias melhores, não é?
Eu, particularmente, tive a oportunidade de fazer parte da claque universitária em 1999. Era estudante universitário da Faculdade de Direito da Universidade de Agostinho Neto e eu já não me recordo qual foi a estrutura, mas, de facto, nós, os estudantes universitários de diversas faculdades, fomos mobilizados e constituímos uma claque com centenas de pessoas. E havia também a claque Resistência. A famosa claque Resistência. A claque Resistência. Certo. O Afrobasket 1999, por exemplo, teve um hino que tocava sistematicamente na Rádio Nacional de Angola, do Dom Miranda e do Paulo Flores, com uma letra bonita, mobilizadora, engajadora, não é? Incentivadora, aquele ao sentido, ao espírito de amor à pátria e sentido patriótico. Nesse aspecto, realmente, há um déficit, parece ser consensual, não é? Há um déficit neste domínio, mas pronto, o campeonato começa amanhã. Começa amanhã, se houver margem para melhorias, que assim seja, mas penso que agora o grande catalisador serão mesmo as exibições da Seleção Nacional de Angola, não é? A começar já com o jogo da manhã às 19 horas diante da Líbia. Se jogarmos bem, se fizermos uma boa exibição, isso com certeza, não é? Os ventos aqui de Luanda hão de se transferir para o Namibe, onde Angola vai fazer os outros 2 jogos, e cá estaremos, não é? Aqui em Luanda, à espera da nossa gloriosa Seleção Nacional para as fases subsequentes do campeonato. Bom, o que é relevante agora, nessa altura, e parece-me ser, a informação oficial revela que, do ponto de vista infraestrutural, estão todas as condições criadas para albergarmos a prova. Portanto, o Afrobasket, se começasse ontem, não haveria qualquer constrangimento a este nível. Os pavilhões estão prontos, os placares estão prontos, todo tipo de material existe, as condições também de transmissão estão perfeitamente criadas. Isto é o que é mais relevante. Agora, caberá aos atletas, não é, cumprirem com a sua parte, incentivarem-nos a todos com boas exibições, de modo a que o público possa, de facto, não é, dar as mãos, cada um de nós sinta mobilizado a colocar uma bandeirinha na sua janela, no seu quintal, e fazermos disso realmente uma festa e desfrutarmos deste momento que é sempre especial. Daqui a pouco vamos olhar então para o aspecto competitivo, para o jogo, mas insisto na questão do marketing, por razões óbvias. Nos Afrobaskets anteriores viu-se claramente as cidades vestidas. Foi, 2007 foi Luanda, Bengala, Cabinda, Huila e Huambo, um recorde. Agora não se vê tanto, creio que, como disse ilustre um Guabi Salvador, Carlos Viri, já não há muito tempo, mas pode fazer alguma coisa ainda. Bom, de facto, no que toca à publicidade, lembro-me eu ter por aí 14 ou 15 anos, nos Jogos da África Central, na Guerra dos Sumos. Publicidade à parte. Publicidade à parte. O que era aquilo? Os jogos foram tão publicitados, Jogos da África Central, e que nós não saíamos do pavilhão e fazíamos os quadros humanos. Fazíamos os quadros humanos e depois morávamos ali à volta, não é? E tínhamos camisolas, tínhamos tudo dos Jogos da África Central. Angola começou aí, sempre publicitou bem os eventos. E o basquetebol, melhor ainda, até porque vermelho e preto e amarelo ainda é a cor mais temível do basquetebol continental. Pior quando essa competição se realiza em Angola. Há um temor mesmo, que hoje até é muito bom para nós, quer dizer que eles preparam-se 10 vezes melhores porque vão jogar com Angola. Dizer mais o quê? Estamos na era da inteligência artificial, acho que seria mais fácil para as empresas que têm esse papel de fazer a publicidade, fazerem algo mais importante. Olha, hoje, por exemplo, devíamos estar aqui a falar com o troféu aqui, a Federação fazer um acordo com a FIBA, que nesses debates de véspera o troféu tivesse nas televisões aqui no meio, como se faz nos outros países, não é? E se calhar as camisolas da Seleção Nacional também já deviam estar aqui, porque até a TV Girassol comporta um naipe de telespectadores muito grande e também seria a publicidade. Mas pronto, se calhar é um sinal claro que vamos ganhar mesmo o Afrobasket.
Oxalá. Fazer as coisas a sua capa. Já agora, vamos lá tentar perceber aqui, em relação aos 12 jogadores. Está aí uma lista de 12 jogadores, lista divulgada há pouco tempo. Uma lista, naturalmente que as listas nunca reúnem consenso. Vamos lá ver, na equipa nacional de Angola, base Chile do Dundão, 2 extremos bases, Celton Miguel é um deles e Gerson Lucani. Eduardo Francisco é um dos extremos da equipa nacional, tal como Milton Valente e Yao Ming. Macássio Brás, a lógica é que joga a extremo, é isto que ele fez durante a preparação. Depois teremos postos Abubakar Gaku, João Fernandes também é outro jogador que atua nesta posição 4 de extremo poste. Ainda na luta de tabelas na posição 4, já falamos de João Fernandes e Abubakar Gaku. Depois Kevin Coquila, que joga 4 e 5 postes, Gilson Bango, Bruno Fernando, Kevin Coquila e também Silvio Sousa. São estes 12 jogadores da seleção nacional. Nelson Sardinha, vemos aí, temos apenas um jogador abaixo de 1,90 m. Chile do Dundão, 1,73 m. Depois, do Chile para a frente, entre aspas, o outro mais pequeno, não tão, com 1,93 m, é o Gerson Lucani. Temos uma seleção, de facto, muito alta, né? O handicap, entre aspas, é a presença de Chile do Dundão, que todavia é o jogador mais veloz da seleção. Bom, este naipe de jogadores que temos é o que melhor temos, na minha percepção, para este Afrobasket. Portanto, eles vêm sendo preparados há já 3 ou 4 competições atrás. Eles não fogem muito, não há muitos jogadores novos a entrar. Também temos que perceber que há ali uma espécie de renovação necessária, em que daqui a pouco nós já não estamos a falar de Carlos Moraes, está a ver? Já não estamos a falar, portanto, não vou citar outros jogadores, porque portanto, aqui é sempre uma celema à volta destas coisas, mas quem convoca e quem assume é o treinador. O que eu quero dizer é o seguinte, esta equipa está feita à medida para esta competição, na posição 3, em que claramente precisávamos de ter lançadores natos. Portanto, quando refiro a lançadores natos, vamos ter que adaptar. Naturalmente, estamos a contar com a ousadia de quem joga 2 e 3 para assumir este papel, mas na posição 1 estamos bem servidos. A questão do Shield não se coloca porque é um jogador que produz muito, apesar da sua pouca estatura, mas é um gigante que tem uma atitude que acaba sendo responsável pelo sucesso, primeiro da equipa onde é que ele joga, aí a 90%, e das seleções nacionais à volta dos 60%. Há uma história curiosa, enquanto fui secretário-geral, em que o treinador, na altura que foi contratado, recebeu o roster, lá, portanto, a listazinha dos melhores que temos, e ele quer conhecer o Shield. Porque olha para a estatística, tem pontos marcados, ressaltos, 3 pontos, 2 pontos, roubos de bola, tudo isto. E o homem disse, eu quero conhecer este jogador, que vai ser o nosso playmaker. Eu assim olhei para o lado, disse, playmaker, ok. Chamamos o menino estava até com o Shield, e com o técnico. Com o técnico? Sim. E o técnico lá olha para o Shield, encantado em conhecê-lo e tal. O Shield vai-se embora e ele diz, isto não é possível. Na minha percepção, olhando para a estatística, isto é para um jogador de 2,6 m. 2,5 m, 2,6 m. Mas, voltando aqui para nós, é uma bênção ter o Shield dentro de nós. Portanto, o Shield, neste momento, é um líder incontestável da nossa seleção. Portanto, o Shield demarca os ritmos de jogo
da nossa seleção. Só é pena que ele se desgaste por causa da sua complexão física e nem sempre pode estar a 100% em todos os jogos. Portanto, vai ter que ser ali uma gestão muito inteligente do Pepe e terá que ser muito bem coadjuvado por quem joga nas posições 2 e 3 e esperar sempre que nas posições 4 e 5 haja momentos do jogo em que tem que haver ali uma cadência, porque assim, nós podemos começar o jogo sendo posicionais com Bruno ou fazer um carrossel tendo o Silvio e o Bango. Portanto, estamos a começar a ver como foi moldada esta seleção, então, para momentos de jogo, nós vamos ter que fazer essa leitura e ter esse tipo de jogadores dentro do campo. Esta é uma questão que, naturalmente, vamos continuar a falar, nomeadamente como é que vai ser o estilo de Angola em função daquilo que são as perspectivas de Pepe Claros, que aposta num jogo muito físico, claramente olhando para os outros contendores do nosso continente. Vamos fazer um curto intervalo, daqui a pouco voltamos neste girassol debate que está a fazer antevisão da 31ª edição do Afrobasket, que o nosso país acolhe a partir desta terça-feira, dia 12 de agosto, até o dia 24 deste mês, um domingo, e acho falar que na segunda-feira, depois deste domingo, dia 24, dia 25, possamos estar cá já a festejar o tão propalado e o tão desejado 12º título africano. Estamos de volta para o segundo bloco do Girassol Debate, que tem como tema Afrobasket 2025, competição que o nosso país organiza pela 4ª vez, depois dos anos 1989, 99 e também 2007. Estamos a falar dos eleitos, né? Aliás, o Gabi Salvador foi o primeiro a falar que a seleção já tinha sido divulgada, não citou nomes naturalmente. Sim. Então, estes 12 dão garantias, alguma surpresa na lista dos 12? Não, totais garantias. E eu olhei para esta lista com uma ponta de imenso orgulho e consideração para a classe aqui do nosso confrade Carlos Diniz, porque a larga maioria dos atletas que integram a seleção nacional, não obstante estarem fora do país, foram forjados aqui. Desde o mini-basquete, iniciados, cadetes, júniores inclusivamente. Isto é muito, muito bom e demonstra perfeitamente a capacidade e a qualidade de trabalho dos nossos treinadores. Há que fazer essa referência, enfim, do basquetebol angolano. Perdão, com a exceção é o Sorabo Posto Kevin Coquila. Kevin Coquila, sim. E João Fernandes também. João Fernandes, sim. Só estes dois, que não passaram por cá. O resto, toda a gente foi formatada e forjada para o basquetebol aqui. Isto é muito bom mesmo. E, bom, é o melhor que temos nesta altura, não é? Nós agora, cada um de nós, enquanto aficionados, enquanto angolanos, é vestirmos as 12 camisolas e preenchermos o pavilhão e estarmos com a equipa, não é? O momento agora é mesmo de coesão, de estarmos unidos, não é? De transmitirmos energias positivas para os miúdos, para toda a estrutura mais diretamente ligada ao jogo, não é? De modo a que possamos realmente alcançar aquilo que tanto desejamos, não é? Que é a Angola ganhar, que vai ser extremamente difícil, como já foi dito aqui. Eu que digo, o professor Carlos Diniz falou sobre isso. Grande parte dos 12 dos nossos adversários são atletas forjados fora do continente africano, nas melhores escolas de basquetebol no mundo inteiro, não é? Atletas forjados no Canadá, em França, em Espanha, enfim. Nós não temos uma diáspora tão alargada
E ainda mais atletas de basquetebol. Portanto, mesmo os angolanos estão lá fora, fazem as mais diversas atividades e não há tanta gente assim envolvida no movimento basquetebolístico. Então, isso é uma responsabilidade acrescida para todos nós, porque este cenário não se vai alterar da noite para o dia. Então, os desafios para os próximos anos, desde agora, é termos a capacidade de forjar aqui internamente atletas que tenham a capacidade de competir desportivamente com os seus adversários, que já vimos que são forjados nas melhores escolas internacionais. Ou, na pior das hipóteses, antes disso, forjarmos aqui atletas que possam, num dado momento, como, por exemplo, o Bruno Fernando, foi formado aqui no 1º de agosto, já militou na NBA e joga hoje no Real Madrid, que é um grande europeu. Portanto, é forjarmos atletas que tenham a capacidade ou a possibilidade de se inserirem desportivamente no contexto internacional. Esta parece-me ser a única alternativa que temos para nos mantermos minimamente competitivos neste contexto africano, não é? E peço desculpas por fazer esta derivação. Mas nós vimos agora, terminou agora o Afrobasket feminino. Bom, parece-me bastante evidente que esta alteração do quadro competitivo ao nível do basquetebol feminino, não é? As equipas estão absolutamente fortes, muito fortes mesmo, e nós temos necessidade de nos enquadrarmos, não é? De modo a que possamos, de alguma forma, sonhar, não é? Recuperar o nosso estatuto. Portanto, o momento é desafiante. Não obstante isso, eu estou plenamente otimista, confio perfeitamente na equipa técnica e na capacidade individual e coletiva da nossa equipa. Carlos Diniz, estes 12 jogadores, a lista final, o surpreendeu ou já esperava? Não tem surpresa nenhuma, até porque o Seleção Nacional vem mostrando aquilo que percebeu da competição africana, até porque, se repararmos bem, no Afrobasket passado, ele percebeu que estava perante um dilema. Estava a treinar a única seleção que dominou a África, prioritariamente, como é que eu posso dizer, a seleção de Angola jogou normalmente para dominar a África na posição 12 e 3, sem descurar Jean-Jacques, Ângelo. Mas a seleção de Angola teve sempre Carlos Almeida, Cipriano, Lutonda, Vítor de Carvalho. Quer dizer, o expoente máximo, ou o núcleo produtor de pontos da seleção nacional, sempre teve na posição 12 e 3, com algumas nuances da posição 1, mas isso foi só Lutonda quando foi a 1. Não houve nenhum outro base. E posição 4 e 5, Aníbal, Jean-Jacques, David, Nelson, por aí. Mas foi na posição 12 e 3 que nós dominamos a África. Pois o contexto mudou, a África mudou rapidamente, porque a África fez uma fuga para a diáspora para poder vencer Angola, e o Seleção Nacional, no Afrobasket passado, percebeu que o peso e a altura fazem muito mais falta à Seleção de Angola atualmente, porque nem tem os lançadores que teve no passado, não é? Nós tivemos jogadores que jogaram na posição 4 e 3, caso do Zé Carlos Guimarães, por exemplo. E o Seleção Nacional hoje pegou a seleção e percebeu como poderia estruturar a Seleção Nacional. Nos seus jogos de controle, o resultado apareceu. Apareceu. E como apareceu, só temos que estar tranquilos, julgo eu, entre aspas, porque ninguém vai ficar tranquilo até esse Afrobasquetebol acabar. Não acredito. Hoje o paradigma mudou. Mas dizer o seguinte, hoje nós temos que nos preparar para ver uma seleção nacional baseada na posição 4 e 5, que é aí que o Seleção Nacional percebeu aquilo que nós falamos aqui do biotipo africano, que não é biotipo africano, é assim que se joga basquetebol no mundo. É assim que é mesmo. Hoje o basquetebol não é daquele pós-tradicional, aquele 5 antigo, matarruano, pesado. Não. Hoje o basquetebol nacional está entre 2 metros e 2 metros e 7. Toda a gente dribla, toda a gente
lança, toda a gente passa, e jogadores com uma envergadura fora do normal. Tirando Kevin Durant, né? Porque este é o nosso Erlander. Prontos, não é? Mas hoje, e o Seleção Nacional tinha que suprir essa dificuldade. Muita gente vai estranhar aquele 12 com 7 postes. Temos 7 postes na Seleção Nacional. Pela primeira vez acontece isso no basquetebol angolano e deve estar a deixar muita gente boquiaberta. Carlos Diniz, perdão, a pergunta é clara. Como é que as bolas vão chegar os jogadores mais pesados? Olha como é que as bolas chegam nos jogadores mais pesados de outras seleções. E chegam. O exemplo, a resposta é essa. Desculpa responder-lhe uma pergunta com outra pergunta. Mas para sermos taxativos, o Mali tem uma seleção e o Congo tem 2 jogadores abaixo de 1,85 m. Esta eu vi. Então, a Seleção Nacional tinha que se aproximar deste panorama competitivo, que é isto que vai acontecer. Agora, se a qualidade técnica não está lá, isso vamos ver no fim, porque aqui é mesmo uma coisa muito simples, como diz o nosso vizinho europeu, hein? O nosso irmão europeu, hein? Que só até o lavagem dos cestos é vindima. Então, não vale a pena perdermos tempo aqui. O selecionador quis fazer uma coisa que eu percebo como treinador. Não é? E hoje não temos aqueles 2 e 3 com qualidade. O que é que ele fez? Olha, vou tentar equilibrar continentalmente o peso e a altura, beliscando um bocado a qualidade, que era a técnica do Lutonda, do Carlos Almeida, do Moraes, do Cipriano. Mas hoje não os temos. Mas temos aquilo que não tínhamos no passado. Os 4 e os 5, temos os 7 na Seleção Nacional. Agora, vamos esperar como é que ele estrutura isso. Quanto à Argentina, eu fiquei plenamente de acordo com ele. A coisa saiu. Agora, vamos ver se sai aqui no continente. É preciso pensar de outra maneira. O paradigma mudou. A Seleção Nacional mudou. As exigências africanas também são outras. Agora, se calhar no futuro vamos ter que nos preocupar, todos nós, em perceber onde está a vantagem para nós também. Está na posição 4 e 5 de momento, está, porque os outros estão fortes. Não vai aparecer mais seleções nacionais com 4 ou 5 jogadores abaixo do 1,90 m. Não tem como. E se aparecer no continente africano, está condenada ao fracasso. Nelson Sardinha Futuro. Este nome, se eu me lembro bem, foi por causa do facto de ser o mais alto da seleção na altura. Tinha 2,04 m, Samória numa trissua. Exatamente. O futuro, que é agora, né? Por sinal é o nosso slogan da TV Girassol. Esta seleção teve a analisar a equipa, um carrossel. Está a querer dizer que a dado momento do jogo... A mobilidade. Ou seja, nós temos uma seleção muito alta, mas com um pormenor interessante. Só temos um único jogador que, ou seja, não vou dizer que esteja proibido de jogar de frente para o cesto. É o único que vai jogar menos de frente para o cesto, que é o Bruno Fernandes. O resto, dos 2 metros e tal que temos aí, todos eles estão autorizados a jogar de frente para o cesto. O outro, de costas para o cesto, porque é mais posicional. E também porque quanto menos tempo ele tiver a bola na mão, mais tempo terão os outros para poder fazer outras coisas. Porque cada vez que um posto recebe a bola de costas para o cesto e tenta fazer um drible para enquadrar, para a equipa toda. O que eu quero dizer é o seguinte: temos muita gente móvel, muita gente rápida. Fisicamente, se olhares agora, aumentamos o volume, temos jogadores belíssimos, só de olhar para eles, quem dera no nosso tempo, naquele tempo, temos essas envergaduras, essa massa muscular, esta capacidade técnica que estes miúdos têm. Nós não tínhamos. Éramos muito posicionais. Por isso é que o treinador Carlos Diniz frisou onde é que estava a chave do sucesso das nossas equipas. Agora o quadro está invertido. Por isso, nós temos apenas a grande dificuldade em ter um playmaker. Um jogador para a posição, além do Shield, parece claramente que o Gerson Lucani é o tal que pode fazer esta posição. Nós precisamos de um playmaker. Aquele em que
nas melhores seleções do mundo, portanto, a começar pela América, descendo para a América do Sul, a Europa, todos eles têm um jogador com esta qualidade de resolver os jogos. Tratar a bola por tu e nos momentos mais difíceis é a ele que vão pôr a bola. O Selton Miguel pode assumir isto e o... Estamos a contar com esta irreverência. Ele tem esta irreverência. Tem esta irreverência. Por acaso, vi alguns joguitos dele na universidade. Ele tem esta. Mas é preciso que ele próprio encontre espaço dentro deste grupo de trabalho, porque ele é novo, e se afirme. Mas isso também não vai ter muito tempo, porque isto é uma competição rápida e o modelo de jogo que nós temos atualmente, se tudo der certo, as bolas entrarem, estamos a defender muito bem, estou a adorar, estamos a defender muito bem, porque temos jogadores ali que defendem muito bem, e depois é juntar aquele fatorzinho pequenino, que é da inteligência emocional do jogador, que também define e marca a cadência de um jogo e faz ganhar jogos. Portanto, estamos a jogar em casa, com o nosso público, estamos a jogar em casa a receber toda a energia possível da população angolana, e então precisamos que os jogadores sejam focados, compenetrados, não haja lesões, principalmente, e que o nosso primeiro jogo nos dê um indicador preciso de até onde é que a gente pode ir. Portanto, com o grupo que nós temos. Maurício Salvador, é uma seleção que, depois de muitos anos, não temos nesta seleção, no lote de jogadores, da equipa técnica, 2 campeões africanos, né? Aníbal Moreira e Miguel Lutonda, mas entre os jogadores não há nenhum campeão africano. É normal, não é? Estamos numa fase de transição geracional. O último título que conquistamos foi há 12 anos em Abidjan, mas felizmente temos uma série de atletas que são campeões africanos em sub-16, o Silvio Bruno, não é? O Milton Valente e também Selton também. O Selton foi ao Campeonato do Mundo, são campeonatos do mundo também, campeões africanos em sub-18, não é? Em Kigali. Portanto, já trazem essa estrelinha da sorte, esta áurea de campeões e se calhar isto é um ciclo natural, não é? Após terem sido campeões africanos no escalão de juvenis em 2013, em júniores em 2016, é o momento da mais suprema consagração, não é? As coisas não acontecem por acaso. Mesmo os nossos títulos ao nível de séniores foram antecedidos por conquistas, não é? Em júniores, não é? Em 80, depois em 82 em Maputo, 80 aqui em Luanda, só 9 anos depois é que nós conquistamos. Então, esta é uma geração que foi campeã africana de juvenis em 2013. Hoje, 12 anos depois, é o momento, não é, do núcleo duro desta mesma equipa, eventualmente... Complementar o palmarés. Sim, complementar o palmarés, não é? O professor Carlos Diniz explicará melhor do que eu, mas no desporto não há muitos acasos, não é? Não há muitos acasos. Penso que é um curso perfeitamente normal. É o que eu digo, agora é momento mesmo de cerrar fileiras, à volta da nossa seleção nacional, estarmos todos envolvidos, emitirmos as nossas energias positivas, não é? De modo a que isso se transfira, não é? Para os nossos miúdos e cada um deles dentro do campo possa efetivamente brilhar e honrar as cores da nossa bandeira, não é? E viver esse momento que é verdadeiramente especial. Carlos Viris, basquetebol é uma modalidade coletiva, todavia, em termos lógicos, parece claramente que aqui 2 jogadores têm mais responsabilidades, entre aspas, por causa das equipas onde militam, nomeadamente o Bruno Fernandes, que já esteve na NBA, está agora no Real Madrid, e Gilson Bango, que está no Fenerbahçe da Turquia, esteve na Superliga Europeia, ganhou. Acho que são estes 2 jogadores, em termos lógicos, são os tais que produzem mais pontos para a equipa nacional de Angola. Olha,
Coincidências no desporto não existem, existem factos. No passado também tivemos o Jean-Jacques, o Nelson Sardinha, o Aníbal, sempre tivemos postos com responsabilidades competitivas a nível dos seus clubes internacionais. E esta não foge à realidade. Só que com uma diferença. De facto, esses jogadores são os jogadores que têm maior visibilidade desportiva, porque jogam nos clubes onde jogam e têm jogado muito bem, e é de facto, jogam em posições que a Angola tinha um handicap muito grande. Superando isso, quer dizer que eles só não têm essa responsabilidade de serem dos melhores, mas têm outra responsabilidade, que o jogo africano é mesmo muito físico. É mesmo muito físico, cada vez mais físico, embora nesse momento o nosso basquetebol africano, no que toca a nível de seleções, também ser muito melhor jogado, ter muito melhores intervenientes, porque essa questão da diáspora só não veio complicar Angola, veio também melhorar a qualidade do basquetebol angolano. Agora, de facto, essa seleção perdeu um jogador que faria, para mim, no meu ver, mas o selecionador nacional deve saber melhor de qualquer um de nós o porquê, que era o Glofato do Petro. É um jogador, por aquilo que fez na bola, não é? De certeza que nos fará falta, além desses dois jogadores, e teríamos então um trio de 2 postos que têm essa responsabilidade, não é? E depois tínhamos então um jogador refinado, de técnica refinada, com capacidade de desenquadramento, penetração e tiro. Porque essa seleção está órfã de uma outra arma que Angola sempre teve com exuberância, que é o lançamento a longa distância. Os lançamentos de 3 pontos. Hoje a seleção baixou esses números para níveis insuportáveis para a nossa compreensão e pretensão do que queremos de basquetebol. É algo que temos que resolver, porque isso sim se resolve mesmo no campo e no treinamento. É preciso forjar lançadores urgentemente, porque as outras seleções, embora tenham jogadores nesta área de jogo que estamos a falar do Silvio e do Gerson, jogadores das outras seleções com essa estatura e envergadura também têm capacidade de tiro. E não só. A posição 4 e 5 das outras seleções nacionais tem tiro. Esse aqui é um outro problema que temos. E quando esses jogadores saem, temos o miúdo do Petro, esquece-me o nome. O Gaku, que tem essa capacidade. Quando as equipas estiverem a jogar e acontecer o mismatch, e não só os jogadores altos saírem para lançar, hein? E hoje é um basquete que se troca muito. Angola até resolve o problema, porque tem 7 postos. Quer dizer, o problema das trocas defensivas, Angola tem resolvida. Com 7 postos na seleção, uma ou outra vez podemos ser apanhados em contramão. Mas, na sua maioria, o problema está resolvido por causa da média da altura da seleção nacional. Mas, em compensação, quando for a nossa vez, não vamos ter a mesma capacidade de ter os jogadores altos para lançar. Temos um. As outras seleções têm vários. Quer dizer, quando acontecer connosco, os outros têm mais vantagens do que nós. Mas isso não é culpa do selecionador nacional, é uma circunstância momentânea do basquetebol angolano. Não tem os jogadores com 2 metros e 5 e 7 com capacidade de tiro. É preciso resolvermos esse problema. Isso resolve-se, sim, no treinamento e na pretensão do que queremos no nosso futuro. Esse Afrobasket tem esse problema. Também vamos ter que avaliar esta nova versão de Angola, essa nova forma de interpretarmos a seleção nacional e com a qualidade dos jogadores que lá vão. Não vamos, dificilmente o próximo selecionador nacional vai baixar a altura. Não acredito que faça. Mas é preciso complementar esse aumento da altura e envergadura da seleção nacional. Isso vamos ter até o próximo Afrobasket 2 anos. Porque, afinal de contas, o Afrobasket não perdeu qualidade, muito pelo contrário. Nunca houve um Afrobasket com tanto jogador de qualidade e com responsabilidade competitiva nos seus clubes como temos agora. Quer dizer que é o mais competitivo e é o Afrobasket que traz em si jogadores com qualidade acima da média como nunca aconteceu. E não só, há um outro problema que isso há estudos que apontam, é o Afrobasket que tem 78% de jogadores formados fora do continente. Isto para nós é um problema sério. Isto é um problema sério. E por mais que nós olhemos para a nossa seleção, olhamos este, aquele, ou este jogador, a mais-valia que é este jogador ou outro, temos sempre um problema, o que os outros já estão a fazer primeiro que nós.
essas seleções que partiram para a diáspora já estão a 4 ou 5 Afrobasket. A Nigéria, quando nos ganhou, já trazia uma seleção nacional que tinha um jogador que jogava na Nigéria e tinha 4 jogadores que nasceram na Nigéria. Os outros todos nasceram nos Estados Unidos da América. Quer dizer que, já montando a jusante, recebemos avisos de que tínhamos que mudar a navegação. Não mudamos, resultado, vamos ver agora se vamos a tempo ou não. Já agora, Nelson Sardinha falou que é fundamental começarmos bem, ganhar a Líbia. Uma Líbia que também tem por aí pelo menos 2 jogadores naturalizados. 2 norte-americanos que agora são líbios. Uma Líbia que é forjada em 2 equipas, estão a brilhar na BAL ou BAL, conforme o telespectador preferir. No caso para dizer que já não há equipas fracas no nosso continente. Não, e a BAL foi um indicador de o que é jogado na Líbia. Portanto, temos que reunir cautelas, fazer o nosso melhor. É preciso que a equipa esteja concentrada, que a equipa tenha a atitude ganhadora logo de início, para que não haja dúvidas, porque o basquetebol tem uma coisa que é assim, que tu és mais forte, tens que vincar logo no início que eu sou mais forte, para que não dê espaço para o adversário pensar que também pode ganhar. E então, o que terá que acontecer aqui é, temos que entrar com uma determinação muito forte, temos que entrar com uma atitude ganhadora, até porque estamos a jogar em casa mandamos nós, e daí e ter aquela consistência para que não haja períodos maus e períodos bons. Não, temos que ser consistentes. Temos que ser consistentes, aí o nosso jogo vai se tornar fluido, vai se tornar fácil, vai permitir o treinador rodar a equipa, dar minutos, descansar jogadores e ter a equipa sempre pronta para os grandes momentos, para os momentos decisivos. Portanto, precisamos que haja esses ingredientes todos no primeiro jogo, assim espero eu que isto aconteça, para nós que estamos na bancada, expectantes, ansiosos, começamos a respirar, a dizer, não, temos equipa. Portanto, é isso que a gente espera deste grupo de jovens que temos aí, desses 12 que foram escolhidos, e estou muito contente. As posições estão todas muito bem servidas, falta-nos só mostrar em campo o que cada um vale, para que quer o público, quer a própria imagem do basquetebol nacional seja salvaguardada e que a gente se sinta feliz e realizados, porque para além de estarmos a realizar o basquetebol cá, estamos com uma equipa muito competitiva que nos dá uns bons indicadores que vamos ter bom basquete daqui para o futuro. Gabi Salvador, o público será fundamental para apoiar Angola, principalmente, como disse muito bem o Nelson Sardinha Futuro, nos momentos difíceis, porque as exibições, infelizmente, não são uniformes, têm altos e baixos. Com certeza, eu perspectivo que venhamos a ter muitos momentos difíceis. Hein? O nosso grupo é extremamente equilibrado. Qualquer uma das seleções que integram a nossa série faz parte do top 15 do ranking africano. Então, Sudão do Sul é o número 1, Angola, nós somos os terceiros, a Guiné é 10ª do ranking africano, portanto não é uma equipa qualquer. Agora, na preparação, ganhou à vontade a Nigéria, a semana passada, e a Líbia, fazendo um movimento ascendente, é o 15º do ranking africano, o ranking FIBA. Portanto, não podemos embandeirar em arcos, não é? E dizer que são favas contadas e que vamos chegar lá e ganhar. Não, facilmente não. Com certeza que a intervenção do 6º jogador, que somos todos nós, poderá realmente fazer a diferença. Daí o apelo que se faça à nossa juventude, a toda a família, a toda a nação desportiva angolana, para cerrar fileiras, não é? À volta deste combate, no sentido desportivo do termo, pois não será nada fácil. Cada uma dessas equipas está cá no máximo da sua força.
A Guiné-Conakry tem feito um trabalho muito bom. Aliás, na última janela, creio que a Guiné venceu Angola, ou foi um jogo muito equilibrado. O último jogo a ganhar por um ponto. Sim. Portanto, não é uma equipa qualquer. E nos escalões de formação, a Guiné já tem medalhado, tem chegado aos campeonatos do mundo de sub-16 e sub-17 e sub-19, como resultado de um investimento, não é, estratégico que o Estado guineense assumiu de colocar os seus melhores ativos em universidades australianas e norte-americanas. E os resultados estão aí. Ao fim de um ciclo de 3 anos, apareceram. Tornaram-se uma referência forte ao nível do basquetebol de formação e agora em séniores começam a chegar ao ponto de vencer a seleção nacional de Angola, não é? Portanto, vai ser extremamente difícil, não obstante todo o nosso otimismo, mas realmente qualquer um dos jogos vai ser difícil, a começar com a partida mesmo de amanhã. Carlos Diniz, esta Líbia, o que é que lhe diz? Que postura para vencer os líbios, como disse o Nelson Sardinha, e Angola mostrar que está aqui para resgatar a mística perdida há algum tempo? Olha, seria um bom tónico para início de competição. Se porventura ganharmos a Líbia, temos, não digo meio caminho andado, nem um terço do caminho andado, mas vai motivar, e de que maneira, a seleção nacional, vai nos motivar a todos, e acredito que podemos trilhar a partir daí um caminho que nos leva à conquista do título. E não só. O mais importante para mim é Angola chegar nos quatro primeiros lugares. Seria um tónico importante para aquilo que nós podemos almejar para o futuro, com essa mudança de paradigma, com essa constância do investimento na diáspora que os nossos adversários estão a fazer e que nos leva muitas vezes a partirmos do princípio que nós é que estamos a fazer mal as coisas. A Líbia é daquelas seleções, daquele basquetebol que surgiu ou ressurgiu muito bem e também com uma fuga para a frente. E essas fugas para a frente que as seleções nacionais fazem em relação às diásporas é algo concertado, não é nada sem querer, é algo concertado. É mesmo um investimento, como faz a Guiné, como fazem os outros países. Angola é que tem que perceber que também tem que fazer o mesmo. E Angola pode, sim senhora, fazer o mesmo e deve fazer o mesmo, partindo do princípio que nós não vamos superar nunca a formação americana, a formação francesa, a formação espanhola e sim. sérvia. Nós temos é que parar e pensar que, de facto, o paradigma mostrou. Ganhamos, sim senhora, num contexto particular que fez com que os outros percebessem que há outras formas também de ganhar. Fórmula essa que nós podemos atingir também. Voltando a falar na Líbia, que não é uma seleção qualquer, que é a base daquela equipa que esteve agora no campeonato na BOL, e vimos como é que eles conseguiram. Muito simples, mas muito simples mesmo. É com base na envergadura, com base no investimento feito fora da Líbia e não só com uma percepção exata do que é o basquetebol africano, que atualmente já não difere muito daquilo que se joga lá fora. Hoje não há aqui scouting nenhum que vá provar que foi preciso espiar o outro. Hoje os dados estão todos aí à mesa. A Líbia não tem como surpreender a Angola e a Angola não tem como surpreender a Líbia. O grande problema que está aqui é que Angola fez crescer a sua seleção nacional, hoje é muito mais alta, e poderá ter um problema se a Líbia exagerar nas trocas defensivas, como fez nos jogos de preparação. É uma seleção que troca por tudo e nada. E se fizer o mesmo jogo aqui, nos poderá criar um problema sério com base naquilo que eu disse, quando os nossos jogadores, se tivermos, por exemplo, em campo, 3 jogadores acima de 2 metros de altura, 2 metros e 3, 2 metros e 4, não é? Quando fizermos a transição para o ataque, saindo do ataque rápido para o ataque de posição, se a Líbia fizer muitas trocas, nós já temos um déficit muito alto de lançamento a longa distância, não é? E nós poderemos, a partir daí, começar a ter um problema. E não sei se a Líbia já não treinou desta maneira com base na seleção de Angola. Porque se forem ver os jogos de treinos que a Líbia fez, ou os jogos de preparação, vão perceber que estavam muito direcionados para a característica ofensiva da Angola e não para a característica defensiva da Angola. Quer dizer que eles prepararam-se, não é, para aquilo que vão fazer
Na defesa também, que antigamente essa preparação não era feita com tanto rigor como hoje o adversário faz. Quer dizer que perceberam como é que Angola jogou, já tinham noção de quem mais ou menos Angola levaria nos 12, e lhes saiu de feição. Angola fez crescer a seleção, mas eles sabem de algumas carências que têm os nossos jogadores. Mas nada disso também não é superável, desde que joguemos em casa e os jogadores têm foco, treinaram. O Seleção Nacional há tempos percebeu onde poderia estar a vantagem da Seleção Nacional, não é? E deve ter concebido um projeto, um programa que versa esta menos-valia da Seleção Nacional. Por isso, esta Líbia nos poderá surpreender, não é? Mas também acredito que o treinador da seleção viu o que eu vi também. E de certeza que vai preparar a seleção para que amanhã a Líbia não tenha essa vontade, hein? Porque a Líbia cometeu para mim um erro de scouting. Mostrou muito daquilo que quer fazer no Afrobasket e direcionou muito as baterias para Angola. A Líbia até pode-se dar o caso, e acontece muitas vezes, ganhar Angola e depois perder vários jogos. Porque se preparou focalizando não para a competição, mas para um adversário específico. É quando eu digo que Angola ainda deu alvo a bater. Se calhar estão ali 11 seleções a esquecerem-se delas próprias e a lembrarem-se de Angola. Bravo, permita-me um rápido comentário, que basicamente isso a prova vai terminar só no seu final. Então isso não vai ser... Só para, na primeira fase... Os primeiros de cada grupo, dos 4 grupos, qualificam-se diretamente para os quartos de final. Os segundos e terceiros jogam ainda um play-off de acesso aos quartos de final. Quer dizer que só os últimos de cada um dos 4 grupos é que são eliminados já. Exatamente. Obviamente que Angola não será um deles, né? Não, com certeza. Sem querer pôr a foice em seara alheia, que é vossa, não é? Com certeza, sim. Nesse caso é nossa. Há que ter... vossa análise. Sim. Nossa pretensão. Há que ter um mínimo de serenidade e encarar, gerir o sucesso, não é? Quando ele acontecer, com sobriedade, e também, e quando eventualmente o resultado não for favorável, não desesperarmos, não é? O importante é transitarmos para as fases subsequentes, naturalmente é não ficar em último, não é? O ideal será ganhar todos os jogos, não é? E apurar-nos diretamente para os quartos de final. Não acontecendo, a prova continua. Eu lembro-me do que aconteceu no CAN do futebol com a Costa do Marfim. Para mim aquilo é uma lição de vida, não é? Na fase de grupos chegou a ser goleada, não é? A equipa completamente... uma verdadeira odisseia, não é? Despediram o treinador em plena competição. E muito bem. É? Sim. Muito bem. E chegaram ao final triunfando em casa, não é? Isso para dizer que nada ficará definido já agora. Claro que este jogo para mim é muito importante este primeiro jogo diante da Líbia. Se ganharmos, temos logo garantida um dos 3 primeiros lugares e depois o futuro a Deus pertence, não é? Vamos torcer que os nossos rapazes consigam realmente alcançar aquilo que tanto queremos. Já agora, Nelson de Sardinha, parece que a sequência de jogos de Angola é ótima sequência. Primeiro a Líbia, né? Terça-feira. Quinta-feira, já no pavilhão Velvicha Mirables em Moçambique, Angola terá pela frente a Guiné. E no sábado, com mais rodagem, o Sudão do Sul, que não traz Kerlick Jones, que é o tal baixinho, o estilo de Dundão deles. Só que é um estilo de Dundão maior, tem 1,83 m. Não vem outro de 1,85 m para fazer jogar os grandes. É boa sequência de jogos de Angola? Isto é a sorte. Se fosse o nosso pedido, gostaria de jogar primeiro com o Sudão do Sul. O Vítor Musadi fez a mesma constatação. Mas estamos a olhar muito para o Sudão do Sul. O que me tranquiliza é que só voltaremos eventualmente a cruzar com o Sudão do Sul lá mais para a frente. Para as nossas contas é a final. Angola, Sudão do Sul. Oxalá que... É o que me tranquiliza. Sim. Agora, eu peço desculpas, Nelson, mas na fase de preparação que nós tivemos em Espanha, o Sudão do Sul também esteve em Espanha,
e confrontamos o mesmo adversário, que é a oitava do ranking mundial, que é a Argentina. Argentina, sim. Angola fez 2 bons jogos extremamente equilibrados. O Sudão do Sul perdeu por quase 20 pontos com a Argentina, já depois dos 2 jogos da Angola, né? E eu que diz, para além da ausência do Carlin, há 2 ou 3 jogadores do núcleo duro do Sudão do Sul que, bom, até hoje de manhã não se sabia se estariam... Estão a chegar a conta-gotas. É verdade, é verdade, mas não, mesmo que eventualmente se juntem à seleção nacional, pronto, são jogadores com uma qualidade técnica, são craques mesmo, uma qualidade técnica distinta, mas não fizeram o percurso de preparação com o resto do grupo. Vamos ver o que é que o futuro nos reserva, mas a fase preparatória nos deu indicadores positivos, não é? E que animam bastante, não é? As nossas hostes. Vamos torcer que tudo corra bem. Mas acho que, não obstante ser uma prova muito equilibrada, muito competitiva, nós temos um grupo que nos dá confiança e que não nos leva a temer qualquer um dos adversários. Eu acho que Angola, para aquilo que a gente viu também mesmo no pré-olímpico, diante da Espanha, em Espanha, um jogo tão digno, eu penso que se entrarmos bem, se estivermos concentrados, se cada um dos atletas fizer aquilo que é capaz, realmente Angola é uma equipa capaz de competir com qualquer uma das que está presente aqui nesse campeonato africano, incluindo o Sudão do Sul. Quero dizer isto, a sequência de jogos: Líbia, Guiné, Sudão do Sul. Eu vou começar pelo Sudão do Sul. Eu não quis falar o nome do Sudão do Sul, parece um feitiço, parece uma verdade de lapalice. Parece mais uma verdade de lapalice estarmos sempre a falar do Sudão do Sul. Mas do grupo das seleções nacionais que vão participar nesse Afrobasket, a que me parece mais desorganizada do início da preparação das outras que eu fui acompanhando, é o Sudão do Sul mesmo. Me faz lembrar aquelas seleções dos anos, de 20 anos atrás, que vinham jogar o Afrobasket ou que iam para as competições internacionais. O Sudão do Sul tem um número bom de jogadores, como já teve sempre a Nigéria, mas não tem uma estrutura organizacional que coabite com essa qualidade dos seus jogadores. Daí uma vantagenzinha, entre aspas, que nós temos. Mas já tivemos o exemplo da Nigéria, começou mal e acabou bem. Mas o Sudão do Sul é um problema mesmo organizacional, independente das estrelas. Eu também soube que o Congo, até ontem, estava à espera de jogadores. Isso já não se via em África, até é mau para a África, não se vê na Europa. Nós já temos passado por essa fase. Mas para nós, Angola até é bom. Isso significa dizer que sempre que vem Angola, muitas das seleções regridem o seu comportamento do passado. Depois, falar da Líbia, que eu já falei. Quem é a outra? A Guiné. A Guiné. Esta para mim, é que é daqueles exemplos para nós, Angola. Porque nós, além daquela característica que é nossa em basquetebol, temos que arranjar outras fórmulas de nos organizarmos para podermos voltar a ser fortes em África. E eu olhando para o que os outros fizeram para nos superarem, nós até hoje continuamos a olhar para o nosso passado como se os impérios não caíssem. Os impérios caem. Roma hoje é religião, mas nada. Roma hoje é religião, já não é império. Hein? Até o vinho foi superado. Para dizer o quê? Que a Guiné é, de facto, dessas 3 seleções com quem vamos jogar, é aquela que nós não sabemos o que é que vai acontecer. Para muitos angolanos, vamos perder com o Sudão do Sul. Para muitos angolanos, temos medo da Líbia. Mas os angolanos não percebem o que é a Guiné. Está mesmo organizada. A Guiné me está a fazer lembrar Angola, que tinha guerra, que tinha tudo. E tinha uma federação que, para mim, era das organizações desportivas africanas que melhor organizada estava. Isto é mesmo verdade. A Guiné tem o mesmo princípio. Por isso, essa sequência de jogos, para mim, nessas competições, talvez por ser treinador, é para que venha o diabo escolha. Quando está a esse nível, escolher até é pecado. Quando está a esse nível, escolher até é pecado. Porque quando tem a competência, escolhe é um problema. Aqui, por exemplo, agora ia escolher quem é a Guiné, eu acho que um perigo. O Sudão, outro perigo. A Líbia, outro perigo. Então, vamos aí treinar. Calhou o sorteio assim, está perfeito.
Basta ganhar o primeiro jogo. Basta ganhar mais 2 joguitos. Se ganhar 3, pode já sonhar. E é o que nós queremos. Agora, eu chamei aqui a atenção para aspectos importantes ligados às seleções nacionais. O fator surpresa, o fator o quê, aqui para mim é mesmo a Guiné. Sem descurar a Líbia. O Sudão até nos pode ganhar, mas eu das 3 acho mais fácil Angola ganhar o Sudão. Porquê? Porque tem mostrado, porque agora fazemos nossos scoutings particulares, o Sudão tem demonstrado desorganização na convocatória, nos jogos que fez. Quer dizer, não há ali uma substância que nós encontramos na nossa seleção nacional. Encontramos nas outras, até dá para oferir dados. O Sudão começou a mostrar um núcleo de jogadores que já vão faltar 4 daquele núcleo. E não vão porque por problemas mesmo organizacionais. Agora, essas coisas também, depois de começar o jogo, muitas vezes os jogadores superam. Os jogadores superam isso e conseguem jogar. Por isso, a sequência, para mim, é menos importante. A mais importante aqui em Angola ter competência naquilo que treinou e os jogadores acreditarem mesmo naquele modelo de jogo, porque do Afrobasket passado a esse, só houve mesmo progresso e não vale a pena escamotear. Mesmo nessa nova versão de observação de basquetebol e daquilo que o selecionador pretende em relação à seleção nacional. Por isso, vamos esperar. Bravo. Não, era só um detalhe relacionado. Uma referência histórica só. Sim. Após a traumatizante derrota da Seleção Nacional em 87, no Africano Tunis, em que ficamos em terceiro, 89 foi aqui. E isto tem muito a ver mesmo com a nossa história. O adversário, o país anfitrião, teve a oportunidade de escolher o seu adversário. E Angola, o professor Vitorino Cunha, naquela altura, escolheu justamente a Costa do Marfim, que era campeã africana na altura, tinha ganho 2 anos antes. E lembro-me que despletou-se uma polémica muito grande à volta disso, dizendo que não, deveria ter escolhido um adversário mais acessível, de modo a começarmos bem a competição. Mas o que é facto é que aquele foi o único campeonato, destes 11 títulos, aquele foi verdadeiramente o campeonato africano em que Angola passou como um rolo compressor sobre todos os seus adversários. Inclusive o Egito, na final, foi cerca de 27 pontos, não é? De diferença. Não é? Era apenas para fazer este detalhe. Bom, hoje o contexto é outro, não é? Muito obrigado, Nelson Sardinha Futuro. Os mais jovens não o conhecem, nós temos a felicidade de conhecer. Nelson Sardinha, deste leque de jogadores, Jean Jacques, David Dias, Erlander Coimbra, Aníbal Moreira, que está na seleção. Atenção, jogaram contra o Dream Team One, Michael Jordan, Shaquille O'Neal, Charles Barkley, Pat Ewing, David Robinson, entre outros. Antigo posto da Seleção Nacional. Era o mais alto da altura, né? Daí o nome futuro. Sim, Larry Bird. Sim. E outros... Perdemos o Ivo, estava connosco. Sim, o Ivo não foi. Por varicela. Varicela. Histórias pitorescas do basquete. O Gabi Salvador, o nosso gestor desportivo, que tem 2 medalhas de mérito, não é? É um orgulho para nós. Tem a nossa de 50 orgulho. anos, tem a medalha Cavaleiro da Legião Francesa, não é? Sim, com certeza. Muito obrigado pela sua presença. Dirigente Eu que agradeço imensamente. Obrigado, Carlos Diniz, um senhor, um homem do basquete, numa família de futebolistas, o tal homem do basquete. Só para fazer a diferença. Irmão mais novo do mítico Brinca na Areia. Não é? Muito obrigado. E se tudo correr bem, calha também numa segunda-feira, dia 25. A final é dia 24. Oxalá que Angola vença o Afrobasket. Dia 25 estaremos cá, melhor dizendo, num painel ainda mais recheado, não é? Com certeza. Muito obrigado aos 3, que Angola possa resgatar o título que já nos foge há 12 anos, não é? É verdade, estamos conversados em relação ao Girassol Debate de hoje, ponto final. Gostávamos de agradecer mais uma vez aos nossos convidados pela presença e esperamos que Angola vença um Afrobasket, vença este Afrobasket, chegue ao 12º título africano. Um forte abraço.
somos Angola.